Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora tenham visto. Para mim, na minha opinião, essa é uma das declarações mais poderosas de Jesus. Sabe por quê? Porque que Jesus está nos ensinando, nos mostrando que Ele somente basta para saciar todos os anseios da nossa alma, todos os nossos desesperos internos. Tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, Ele basta, Ele consegue, Ele é poderoso para saciar. Ele mata essa fome, que não é uma fome de alimento, é uma fome espiritual. E Ele mata a nossa sede, também que não é uma sede de água, mas é uma sede espiritual. Nesse texto aqui de João, Jesus está lidando com um povo que tinha uma fome, mas não era a fome por mais de Deus. E é uma pergunta que eu quero fazer a você: qual é a sua verdadeira fome? Você tem fome por essa presença de Deus? Você tem desejo por ter essa presença de Jesus? Por conhecer Jesus? Qual é a sua fome verdadeira? Qual é a sua sede verdadeira? O que você tem vivido? O que você tem passado? Jesus é poderoso para suprir todos os teus anseios. Aqui nesse texto, nós voltarmos um pouquinho à Bíblia no capítulo anterior. Nem o capítulo anterior, alguns versículos antes, a Bíblia está nos contando o maior milagre que Jesus fez em quantidade, o maior milagre quantitativo. Jesus multiplicou pães e peixes para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então você imagina a alegria de um povo que sentia fome, que não tinha comida à vontade, que não podiam por vezes comer até se saciar, agora podendo se alimentar gratuitamente, de maneira fácil, comendo ali, se esbaldando. Imagine só a sensação do coração deles. Qual seria a sua? Você ia gostar de estar próximo de Jesus novamente só para poder se alimentar desse pão? Ou valeria mais as palavras dele? A Bíblia continua contando, se você continuar lendo o texto, que os discípulos atravessam o mar da Galileia e vão até Cafarnaum. Jesus no meio da noite, Jesus fica, mas no meio da noite encontra os discípulos no barco andando sobre as águas. A Bíblia diz então que aquele povo que estava ali viu que Jesus não estava mais naquele lugar e foram desesperados atrás de Jesus, desesperados. Eles queriam encontrar Jesus novamente, eles queriam ver Jesus novamente. Imagine presenciar um milagre desse, mas eles não queriam ver Jesus, porque ele era o Filho de Deus. Eles não queriam ver Jesus porque Jesus era o Santo de Israel. Eles não queriam ver Jesus porque Jesus fazia milagres. Eles queriam ver Jesus porque eles queriam mais comida. No versículo 24, eles fazem uma indagação a Jesus. Olha só que curioso isso. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. E Jesus diz para eles assim: Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Jesus já sabia, Jesus conhecia a intenção do coração deles. E mesmo antes deles fazerem alguma pergunta em cima de qualquer resposta que Jesus desse, Jesus já foi no cerne, Jesus já foi no ponto e disse para ele: Vocês estão me procurando não porque entenderam os sinais, mas porque eu dei alimento a vocês. Vocês estão me procurando pelo motivo errado. Vocês estão me procurando pelo motivo que vocês não deveriam me procurar. E aí, eles começam a falar com Jesus novamente e eles dizem assim: Nós também queremos realizar as obras de Deus. Eles ficam tão desesperados e para eles qualquer negócio valia para que eles tivessem o pão e peixe de graça. E eles dizem assim: Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que nós devemos fazer? Jesus lhes disse: Essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Veja, parece que Jesus aqui está exigindo pouco da gente. Parece que Jesus não está exigindo nada, porque se você perguntar para qualquer pessoa: Você crê em Jesus? Aqui no Brasil, eu garanto a você que mais de 90% das pessoas que você perguntar isso vão dizer a você: Sim, eu creio. É claro que eu acredito. É claro que eu acredito em Jesus. Porque acreditar que Jesus existiu, crer que Ele existe, não é difícil. O difícil é crer de todo o coração para a salvação.
O difícil é crer de todo o coração que Ele é o dono de todas as coisas, inclusive da sua vida e da minha vida. E é por isso que essa frase de Jesus parece tão simplória, aquilo que Jesus diz a eles, mas é muito mais difícil do que nós podemos imaginar. Eles estavam vendo Jesus e mesmo assim não criam em quem Ele era. Criam apenas no que ele podia fazer, porque eles viram Jesus fazendo. Eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, como eles viram, eles criam que Jesus poderia repetir aquilo novamente. E, inclusive, eles respondem a Jesus assim: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, os nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer o pão do céu. Olha só o que eles estão pedindo para Jesus. Quer que a gente creia em você? Mostra pra gente o que você pode fazer. E aí eles continuam dizendo: afinal, Moisés deu pão pro povo no deserto. Afinal, Moisés fez descer pão do céu. Então eles queriam dizer assim: faz de novo aquele milagre do pão e do peixe. Nós queremos ver novamente. Nós queremos ver aquilo acontecendo agora. E por vezes nós somos assim também. Nós queremos ver os milagres de Jesus. Nós queremos ver grandes coisas acontecendo. Nós queremos ver Jesus curando pessoas da nossa família, curando a nossa própria vida. Nós queremos ver Jesus enviando riquezas para nós, que é o que a falsa teologia da prosperidade promete, não é? Eu quero dinheiro, eu quero bens, eu quero coisas. E nós acreditamos nessas promessas que por vezes lugares fazem, igrejas fazem, pastores fazem, que é uma promessa falsa. Porque não é isso que Jesus nos promete. Ele, pela graça, por graça e por amor, Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. Nós recebemos de Cristo muito mais do que nós deveríamos. E Ele sim é poderoso para te abençoar, para abrir portas, para abrir caminhos. É claro que é. Mas nós procuramos Jesus pelos motivos errados muitas vezes. Procuramos Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. E esse povo aqui estava procurando Jesus por aquilo que Ele poderia dar. Por aquilo que Jesus poderia suprir naquele momento, que era a fome deles. Que é a fome errada. Que não é a fome correta que nós devemos ter por Jesus. Nós devemos ter uma fome pela presença dEle. Uma fome tão poderosa pela presença dEle, para que Ele se torne esse pão que desceu do céu e que nos alimenta todos os dias. Ele é capaz de matar. E essa fome, só que essa fome que nós queremos ter e que nós deveríamos ter, nós não podemos decidir tê-la. Você não pode decidir hoje: eu tenho fome por Jesus agora. Você não pode decidir amanhã: agora eu tenho fome por Jesus. É claro que exige um esforço da nossa parte, mas essa fome, ela é colocada por Deus nas nossas vidas. O texto bíblico, ele continua dizendo assim: o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles pedem: Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. E aí Jesus responde: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem vem a mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está explicando aqui para eles: mais importante do que essa fome que vocês têm, mais importante do que essa fome física, vocês não conseguem ter uma fome espiritual porque o Pai não deu isso para vocês, porque o Pai não entregou vocês para mim, vocês não foram atraídos pelo Pai até Cristo e até mim, e é por isso que vocês não conseguem ter essa fome. Mas quem tem essa fome, Jesus diz, quem tem essa fome, tem uma fome pela eternidade, por passar a eternidade com Ele. Se você quer conhecer Jesus apenas pelos seus benefícios, mas não tem a fome de passar os anos e a eternidade com Ele, infelizmente, Ele não pode te alimentar. A verdadeira fome nos faz ter o desejo de passar a eternidade com Jesus. Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão amigo, Ele é tão companheiro.
que ele responde aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Eu não vou perder nenhum dos que o Pai me deu. Todos eles eu vou guardá-los e eu vou ressuscitá-los no último dia, para que eles possam viver comigo. Meu Deus, existe promessa mais poderosa do que essa? Jesus quer que você passe a eternidade com Ele. Apóstolo Paulo diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão gerando para nós uma glória que durará eternamente. Então, mantenha os teus olhos nesta glória. Mantenha os teus olhos no céu. Peça para Deus colocar esta fome em você. Uma fome pela presença de Cristo. Uma fome pelo conhecimento de Cristo. E olha aqui como eu alimento a minha fome todos os dias. É através dela, é através da Bíblia Sagrada, é através desse alimento. É através da oração, é através da comunhão com os meus irmãos. E assim nós somos alimentados por essa fome que nós sentimos diariamente. E a Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração esse desejo, esse anseio pela eternidade. E que você anseie em passar a sua eternidade com Cristo. Lembre-se do que eu falei aqui no começo. Crer é mais difícil do que nós podemos imaginar. Não é apenas falar com a nossa boca, mas é com as nossas atitudes. Quanto mais nós cremos, mais nós nos parecemos com aquele que nós cremos. Quanto mais você olha para Jesus, quanto mais você crê nele, mais você se parece com ele. Guarde essa palavra no teu coração. Eu sei que ela vai fazer muita diferença na tua vida. Deus te abençoe.